Sejam muito bem-vindos a mais um SATA Minicast aqui no canal Fernando Shimode. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o melhor canal para você que é fã de Buffalo Bills no Brasil, que fará na Via Láctea, né? Então a temporada está prestes a começar. Se você torce para o Buffalo Bills, não perca a oportunidade de se inscrever agora, né? Aproveita que é uma das poucas coisas que você ainda consegue fazer de graça no Brasil. É se inscrever em canal de YouTube e deixar like no vídeo. Então, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe um like nesse glorioso mini podcast, né? Vamos falar de Buffalo Bills, vamos falar do jogo que aconteceu nesse último sábado contra o Carolina Panthers, primeiro duelo do Buffalo Bills pela pré-temporada, né? Pré-temporada que antigamente eram 4 jogos, agora são só 3 e o primeiro já foi, né? Então, vamos começar pelo lado ofensivo da bola, porque é o lado que a gente tem menos incógnitas, o lado que a gente está menos preocupado. Por quê? Porque Josh Allen continua sendo Josh Allen, né? James Cook continua sendo James Cook, né? Um dos melhores running backs da NFL, e ele deu uma entrevista recentemente dizendo que na grama ele é ainda mais rápido. Então quem sabe aí nós podemos ter um James Cook mais letal ainda, né? Jogando no Highmark, né? No novíssimo Highmark, cheirando a carro novo, né? E aparentemente nós temos um wide receiver 1, né? Finalmente vamos ter um wide receiver 1, pelo menos pelo que a gente pôde ver nessa primeira partida da pré-temporada contra os Panthers. DJ Moore tem tudo para ser o alvo número 1 do Josh Allen, né? Quando o wide receiver é bom, o entrosamento vem rápido, né? Essas últimas 3 temporadas que a gente ouviu de desculpa pelos aqueles caras que já passaram lá, não, ele tá com uma lesãozinha que tá atrasando ele um pouco. Não, é porque leva um tempo para entrosar com o Josh Allen e tal. É engraçado como é que o Stefon Diggs chegou e na primeira temporada ele já quebrou um monte de recorde, mais de 1.500 jardas, não sei o quê. Eu não estou dizendo que o DJ Moore tem que fazer isso ou vai fazer isso. O que eu estou dizendo é que quando o wide receiver realmente é bom, o entrosamento é rapidinho e o cara vira o alvo principal de cara, né? O resto é conversa fiada, né? É tudo desculpinha para a imprensa, né? Para tentar se salvar ali. Então, voltando aí que eu saí um pouco do trilho. DJ Moore, aparentemente um wide receiver 1 de verdade, né? Também temos a promessa de um Dalton Kincaid saudável, o que eu também escuto há muito tempo, mas as informações são de que ele tirou a off-season dele toda para cuidar dos joelhos, né? Cuidar aí da saúde. Não fez a cirurgia, foi aconselhado a não fazer cirurgia, e sim fazer fisioterapia para recuperar os joelhos, né? Ganhou um pouquinho mais de massa muscular. Então, os reportes, né, são de que Dalton Kincaid está saudável e tem tudo para fazer uma bela temporada esse ano. Vamos ver, né? Eu, se fosse ele, estaria muito preocupado com isso, porque na próxima temporada é a temporada que ele tem que fazer o novo contrato dele. Vai depender muito o valor do que ele mostrar nessa temporada. Porque o que ele mostrou até agora é de que ele é bom, mas ele não consegue ficar em campo. E ninguém consegue um contrato longo e grande, né, de alto valor, não ficando em campo. Então, o Dalton Kincaid precisa que essa temporada seja a melhor dele, e nós também precisamos do Dalton Kincaid para poder aproveitar os buracos que a preocupação com as pernas do Josh Allen, a preocupação com James Cook, a preocupação com DJ Moore devem criar para o Kincaid, né, vários buracos aí na defesa essa temporada.
mas precisamos dele saudável. Então, essa é a promessa. De resto do ataque, só cabe ainda falar da disputa pela vaga de left guard, que continua muito acirrada entre o Alec Henderson e o Austin Colbert, né? Ainda não está definido. O Alec Henderson começou o jogo, mas não teve muito mais snaps do que o Colbert. Então, essa é talvez a disputa assim, mais acirrada para uma vaga de titular do Buffalo Bills para essa temporada. Agora vamos para o lado defensivo da bola. Lado defensivo da bola, a dupla de safety titular não jogou, né? A dupla que deve ser C.J. Gardner-Johnson e Cole Bishop. Os dois foram poupados, né? Que é para estarem 100% no início da temporada. Pelo menos essa é a previsão. E aí, a gente não viu, por exemplo, o novato Jalen Kilgore começar o jogo, né? O que se fosse na época do McDermott, o pessoal ia tacar fogo em Roma, né? Roma já estaria queimando essa hora, né? Porque o McDermott não dá chance para os calouros, e realmente não dava. E a gente achou que a mudança na direção ia acabar com isso. Mas a dupla de safety titular foi Dino Smith e Damar Hamlin, dois veteranos. Aliás, o Hamlin, acredite se quiser, mesmo com todas as mudanças, consegue se manter naquele elenco do Buffalo Bills, cara. Impressionante. Impressionante, cara. Eu não sei o que precisa acontecer pra gente, liberar o Damar Hamlin. Damar Hamlin, boa sorte. Siga sua carreira em outro clube. Tá difícil disso acontecer, né? Na posição de corner, destaque foi dado para o tal do Keenan Walker, né, um novato não draftado, que conseguiu aí a primeira interceptação do estádio novo. Mas, na minha modesta opinião, melhor do que a partida do Walker foi a partida do Jordan Hancock, né, que começou aí como níquel reserva, né, o níquel titular, por enquanto, é o Alford, mas essa briga ainda tá boa com o Hancock, e o Hancock, para mim, jogou muito bem, mas muito bem. Eu só não vou dizer que ele foi o melhor jogador da defesa nesse jogo contra o Panthers, porque esse título tem que ir para o garoto Deone Walker, né, que jogou ali como âncora da nossa linha defensiva ali, no centro da linha defensiva, que em tese não seria o melhor lugar para ele. Ele jogou ali e jogou muito bem. Foram só 10 snaps, mas foram excelentes 10 snaps. Criou pressão, contribuiu contra o jogo corrido, né? Tá se mostrando uma baita escolha de quarta rodada aí do Brandon Beane, né? O nosso querido Deone Walker, né? E para finalizar, dois destaques aí interessantes, já que a gente está falando aí da nossa linha defensiva. A linha defensiva foi composta do Deone Walker, do Ed Oliver, e do outro lado, onde se esperava muito que fosse o TJ Sanders, na verdade jogou o Landon Jackson. Landon Jackson, calouro de terceira rodada do draft passado, que ganhou muito peso, muita massa muscular para essa temporada, para jogar nesse novo esquema 3-4, e aparentemente vem agradando o Leonard mais do que a gente esperava, né? A ponto de começar como titular na primeira partida aí da pré-temporada. Então, olho no Landon Jackson, jogador que não estava indo muito bem no training camp do ano passado. Teve uma lesão e acabou perdendo a temporada dele de calor inteira. E agora, na segunda temporada, quando não se esperava mais nada dele, ele mudou o seu físico e pode ter chance aí de jogar algumas partidas, pelo menos como titular, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar aí no restante dessa pré-temporada e
quem sabe aí no início da temporada, caso ele realmente comece a temporada como titular. Mais um detalhezinho do lado defensivo da bola. Linebackers, né? Teremos mudanças nessa posição de linebacker. Se não for mudança de jogador, pelo menos de posição, né? Porque o Dorian Williams, que no esquema anterior do McDermott era o Will, né? E o Terrell Bernard era o Mike. Agora já está confirmado que o Terrell Bernard vai jogar mais aberto, né? Vai jogar como Will. E o Dorian Williams está brigando pela posição de Mike com o novato de quarta rodada, Caleb Ilams-Orr, né? K.A.O. também, o pessoal está chamando de K.O. E vamos ver, cara. Eu tô com a impressão que o Leonard gosta do calouro. Aliás, naqueles videozinhos com os bastidores do draft, tanto a escolha do Ilams-Orr quanto a escolha do Kilgore pareceram ser, aliás, do Kilgore não, do Zen Duran, defensive tackle. Essas duas escolhas do draft, o Leonard parecia estar muito animado, parecia ter sido escolha dele, parecia ter sido os jogadores que ele queria, né? Então, vamos ver aí se o Ilams-Orr já vai começar a temporada como titular, mas definitivamente os três devem participar bem dessa temporada, deve ter snap para os três, né? Então só resta saber quem vai ter um pouco mais de snap aí, se é o calouro ou se é o Dorian Williams, né? Então, pessoal, esses aí são os destaques do primeiro jogo, né? Se eu fosse comentar mais alguma coisa, que talvez o fato de que o nosso Kyle Allen, né, o Allen da Shopee, ele jogou melhor do que o que a gente estava acostumado a ter do Trubisky, né, nessas pré-temporadas aí, né? E mais barato, né? Ele é mais barato que o Trubisky e aparentemente jogou melhor do que o Trubisky. Mas foi só uma partida, né? O Carolina Panthers também não é essa Coca-Cola toda. Agora nós vamos, esse fim de semana, enfrentar o Cleveland Browns, que também não é essa Coca-Cola toda, né? Então eu peço para que vocês tenham muita parcimônia nas suas avaliações de pré-temporada, né? Vamos esperar aí a temporada começar para ter uma noção melhor de como que vai ser esse Buffalo Bills, né? Não saiam tomando decisões antes da hora, porque vocês podem se decepcionar mais para frente, né? Mas pelo menos nós temos assim uma boa impressão. Saímos da primeira semana com uma boa impressão, o que não quer dizer muita coisa, só uma impressão, mas continuamos aí acompanhando a nossa equipe nessa pré-temporada. Última notícia: Buffalo Bills continua sendo um dos favoritos a fechar uma troca com Tampa Bay Buccaneers pelo defensive tackle Vita Vea, né? O que, se isso acontecesse, provavelmente mudaria aí o Deon Walker de lugar. O Deon Walker seria empurrado ali para o canto, provavelmente para jogar no lugar do Landon Jackson, né? E aí alguém ia ter que rodar, né? Ou o Ed Oliver entraria na troca, ou um desses garotos aí, TJ Sanders, Dwayne Carter, até o próprio calouro Zen Duran, alguém ia ficar de fora da brincadeira aí do elenco. Vamos ver se essa troca sai ou não. Eu particularmente gostaria, né? Principalmente se o Ed Oliver saísse na troca, né? Um jogador caro, liberaria aí um espaçozinho, né? Então pode ser uma boa. Bom, por hoje é só. Estou de volta semana que vem com mais novidades de Buffalo Bills e Go Bills!